Algumas semanas atrás, as redes sociais repercutiram com o anúncio do prefeito de Itajaí, que pretende oferecer ozonioterapia para combater a Covid-19. Para tratar desse assunto, a Rede Web TV conversou com a esteticista, ozonioterapeuta, enfermeira e graduanda de biomedicina, Mislene Silva. Ela trabalha em Itaió e explica o que é a ozonioterapia e como funciona. A ozonioterapia ela não é nenhuma novidade. Ela já tem sido utilizada há mais de 100 anos na Alemanha, por exemplo, né? E ela faz uma varredura no nosso sistema imunológico, tá? Quando ela entra no nosso organismo, ela se transforma em algumas substâncias que atuam diretamente na oxigenação. E o nosso organismo precisa de oxigenação para tudo, né? Então, ela combate tromboembolismo, ela elimina inflamação, ela tem um alto poder anti-inflamatório, antimicótico, antibacteriano, ela entra lá numa parte de cascata inflamatória, interrompendo algumas e liberando outras. Digamos que ela é uma varredura inteligente. O que tem de ruim ela elimina e o que tem de bom ela cresce, tá? E a principal função dela, ela faz com que o nosso corpo entre em homeostasia, que seja o equilíbrio do nosso organismo. Por isso que os estudos hoje em dia dizem que ela tem o poder de um tratamento de mais de 240 patologias. Isso é a nível mundial, tá? Hoje, a Alemanha, Itália, Rússia, Espanha, Cuba, mais de 20 estados dos Estados Unidos utilizam a ozonioterapia no sistema de saúde. O Brasil é liberado como tratamento da ACONEP, que é o Conselho Natural de Práticas Integrativas do Brasil. Ele liberou a ozonioterapia como uma forma de tratamento. Ele entra como? Ele entra ali como se fosse uma acupuntura, uma auriculoterapia, ele entra nessa parte, tá? Então, ele tem a liberação nacional do SUS, inclusive, sabe? Muitos estados utilizam o SUS, fazem o tratamento de ozonioterapia para os pacientes, porque em algumas patologias ele diminui o nível de internação a 80%, tá? Isso comprovado. Inclusive, quando eu fiz o curso, uma enfermeira tinha sido paga pela prefeitura para fazer o curso de ozonioterapia e ingressar no hospital por causa de todos os benefícios da ozonioterapia que hoje são comprovados. Ela comenta que a forma faz sentido e que existem várias formas de aplicação. A principal é utilizada via retal porque é uma via rápida e de menos risco de contaminação. Sim, a forma que ele utilizou faz todo sentido. Na realidade, a ozonioterapia existem várias formas de aplicação. Existe a autohemoterapia maior, né, que é praticamente uma transfusão de sangue ozonizada. Existe a autohemoterapia menor, que ela é uma aplicação intramuscular. Existe a aplicação local, inclusive a intervertebral, que são os médicos que fazem a aplicação, porque são ali entre as vértebras mesmo, para quem tem problema de hérnia de disco, para quem tem problema, várias patologias da coluna ali. E ela age também na dor. Pacientes que sentem muita dor de coluna, é realizada a aplicação, ela age ali ela libera endorfina no organismo. Então, praticamente, ela elimina a dor do paciente com isso. E uma das vias é a retal. Ela é muito utilizada, sim, porque ela é uma via segura, ela é uma via prática, ela é uma via mais barata do que as outras que precisam de todo um tratamento. Então, ela é muito utilizada via retal, sim, né? É uma insuflação retal. Na realidade, se a gente for parar para pensar fisiologicamente, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? É ali que são absorvidas vitaminas, sais minerais, é absorvido no intestino. E como ele é um local muito vascularizado, ele é uma opção
que entre diretamente na nossa corrente sanguínea, sem que passe por um processo de uma autohemoterapia maior. Então, ela é uma via rápida de aplicação e com menos risco de contaminação e tudo. Então, ela é uma via muito utilizada, sim, e muito mais barata do que as outras. Então, por isso que é utilizado. Cuba, por exemplo, é campeã em utilização de ozonioterapia retal, pela forma que ela é bem mais barata e como ela age em toda a microbiota, em todo o sistema imune, ela entra mais rapidamente, é a mais utilizada. No Brasil, a ideia não foi muito aceita por preconceito ou até mesmo desinformação. Motivos de preconceito são vários. Eu acredito que um pouco de desinformação, existe um pouco de preconceito. Tudo que é novo assusta, né? Apesar de que é novo para o Brasil, para outros países já não tem tanta novidade. Mas ele assusta um pouco. E o Brasil ele tem um comitê de ética da medicina que ele tem que passar por vários testes para que seja aprovado como uma forma de tratamento eficaz, certo? Então, ele já passou por várias etapas, mas no Brasil ainda não foi totalmente liberado. A gente pode fazer aplicação naturalmente, mas para alguns profissionais ainda não. Mas enfermagem é totalmente liberado, o Conselho de Enfermagem fez a liberação, o Conselho de Biomedicina também liberou, o Conselho de Odontologia, o Conselho de Farmacologia, o Conselho de Fisioterapia, todos eles têm a liberação para trabalhar com ozonioterapia. Infelizmente, muitos médicos levantam a bandeira, tanto que no mundo todo são mais de 50 mil médicos que trabalham com a ozonioterapia, mas no Brasil o CRM ainda não teve esse aceite, né, da ozonioterapia. Tanto que no Brasil um dos poucos profissionais da área da saúde que não atuam são os médicos. Mas eu acredito que seja um pouco por parte mesmo de falta de conhecimento. Eu peço muito para as clientes a acessarem o Google Acadêmico, que no Google Acadêmico apresenta todos os artigos científicos a nível Brasil e mundial, onde tratam a eficácia com seriedade e onde comprovam a eficácia para 240 patologias ali, sabe? Então é muita coisa boa, é muita informação, mas eu sempre procuro assim, não procurem onde a informação é duvidosa e existem os prós e os contras, que muita gente é negativa para tudo, né? A gente sabe que tem gente que é contra a dipirona, tem gente que é contra um monte de coisa, assim como vai ser contra a ozonioterapia também. Então eu sempre peço para as minhas clientes procurarem aonde? Procurarem no Google Acadêmico, que ali no Google Acadêmico tem a comprovação científica e a eficácia do tratamento para aquela pessoa, correta. Então ali não tem como ter nenhuma contra, eu não sou a favor, mas não sabe nenhum motivo de por que não é a favor. Comenta-se muito também em como ele baixa maravilhosamente o nível de cirurgia hospitalar, o gasto é absurdo, né? Diminui muito os gastos, diminui os gastos laboratoriais e diminui também os gastos farmacológicos, então envolve muitas empresas por trás, onde também seriam prejudicadas, entre aspas, com essa bandeira da ozonioterapia no Brasil todo. Então, vai de desinformação, vai de que cada um quer o seu peixe para o seu lado, vai de muitos fatores. Mas dizer assim que é duvidosa, eu acho que seria até antiético das pessoas, porque países totalmente desenvolvidos como a Alemanha, a Itália, a Rússia, aceitarem e terem todo o aporte do sistema. A Alemanha, por exemplo, o primeiro paciente passa pela ozonioterapia para depois um tratamento hospitalar. Então, seria como se dizer que todos esses países, eles não estão corretos e estão indo sem comprovação científica. Então, o que falta é o Brasil mesmo, porque cada país tem a sua comissão e a sua hierarquia para esse aceite, e o Brasil ainda não teve esse aceite.
Mas desde 2018 ele é tido como terapia alternativa do SUS, sim. Qualquer prefeitura que queira integrar a ozonioterapia no SUS, ela é totalmente liberada. É só falar com o CONEP e com a BOS, a prefeitura totalmente liberada para poder fazer o tratamento de todos os pacientes. É o que eu brigo muito para conseguir para a nossa população com um preço mais acessível e colocar para o pessoal do SUS, né? Porque uma úlcera descara, vocês não têm ideia o quão melhora tem com o tratamento de ozonioterapia, né? A minha professora, a doutora Milena Castellani, ela trabalha há mais de 16 anos com ozonioterapia em São Paulo. Ela já conseguiu comprovar por parte de exames, por parte de tomografias, por parte de tudo, mais de 1000 pernas não foram amputadas por causa do tratamento de ozonioterapia. Então, eu acho que isso é muito gratificante, tanto para o paciente como para todo mundo, né? Porque uma perna, um paciente é tudo na vida, né? Acho que não tem valor que pague por uma alegria dessa e não tá passando por todo esse sofrimento hospitalar. Rede Web TV, a sua TV online.